Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, começando com o verso de número 7 até o verso de número 11, texto que servirá para a nossa meditação. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 até o verso de número 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela alegria que enche o nosso coração, a certeza que a Tua palavra é a verdade, e que podemos caminhar orientados pela mesma, conduzidos na iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, obrigado por esse recurso que o Senhor deixou conosco, e agora guarda em nosso coração, possamos estar sempre lembrando do que a mesma diz a nós, e assim fortaleça a nossa fé, revigore o nosso ânimo e nos dê disposição para continuar servindo ao Senhor e à sua igreja, levando o teu evangelho aonde o Senhor nos enviar. Assim seja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos servindo. Deus é o Deus que espera de nós a disposição para servir. Todos nós, desde que adquirimos vida, existimos para servir a Deus e aonde Ele nos enviar. A perspectiva do serviço é a perspectiva de ser útil àquilo que Deus espera de nós. E o senso de utilidade é natural em nós, não o senso da preguiça, mas o senso da utilidade. Tanto quanto nós trabalhamos durante anos a fio, e quando nós nos aposentamos, nós não estamos preparados para viver sem servir. E há uma necessidade de uma transição, porque você está acostumado a servir, e de uma hora para outra você para de servir, e diz, não, agora eu vou descansar, eu quero ir para a praia com a varinha na mão, pescar, eu quero ir para o mato, passear lá nos bosques. E nessa hora, meu querido, cuidado, porque parou de servir, está na hora de ir para a glória. Tome cuidado quando você pensar dessa forma, porque você para de servir os irmãos, Deus pode te convocar para a eternidade. Não está servindo aí embaixo, vai servir aqui em cima, Temos que estar preparados para servir. A nossa disposição natural é servir uns aos outros. Isso cresce quando nós falamos da palavra de Deus, porque alcançamos um estado maior de servir. A proposta de servir passa do meramente humano para a nossa relação direta com Jesus. Se você quer ser o maior no nosso meio, seja aquele que serve. Jesus Cristo deixa bem claro para nós que nós não estamos aqui para ser servidos, mas nós estamos aqui para servir os irmãos. Não é se eu gosto de servir, não é se tem serviço, é a minha disposição de servir. Servir a Deus em primeiro lugar e servir o próximo, como a gente pode viver em sociedade. A dimensão do servir não se limita aos dons espirituais, irmãos.
Não. Os dons espirituais têm função na qualificação da edificação da igreja. Agora, existem muitos serviços, existem muitas qualificações que nós podemos adquirir para ser bons servos de Deus aqui na terra. Nós não precisamos nos limitar aos recursos da edificação. Há muitas formas de servir a Deus e ao próximo. Nós temos muitas possibilidades de fazê-lo. O apóstolo Pedro orienta a igreja. Essa igreja está vivendo em tempo de tribulação. E o contexto da chamada aqui para o serviço está dentro de uma linha de que eles estão morrendo por causa do Evangelho. E eles devem permanecer firmes nesses tempos difíceis. Portanto, mesmo que os tempos sejam difíceis, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, os tempos difíceis que temos para viver, esses tempos tribulacionais, mesmo que os tempos sejam difíceis, a sua referência é servir a Deus e servir o próximo. Isso só é possível na perspectiva de Jesus. Se nós não tivermos como um olhar principal a pessoa de Jesus e o seu serviço, dificilmente faremos o serviço que Deus espera de nós. O texto fala a respeito da edificação da igreja, mas isso se estende a todos os nossos irmãos em Cristo e aqueles que não o são na perspectiva do tempo presente. Nós devemos servir a todos que estão ao nosso redor. Nos propomos a servir. E eu tenho um casal de vizinhos, eles têm 3 filhos, uma sequência. E eles olhavam torto para nós, lógico, eu sou pastor, né? Então, o pastor dava medo, olhar para o pastor dava medo, não sei porquê, mas dava mesmo. E eles mal nos cumprimentavam, né? Eles tinham uma outra leitura de religião e eles mal nos cumprimentavam. Até que houve a oportunidade de nós servirmos a eles, né? A Elisa ficou cuidando um tempo daquelas crianças ali, ficou ajudando a nossa vizinha lá, a Natália, e a Elisa foi embora, foi morar fora, e aí nós herdamos essa missão de cuidar daquelas crianças. E agora, antecipadamente, nós já somos avós, né? Temos 3 crianças na porta da nossa casa, e eles falam: quem vai cuidar de mim hoje? Eles nem batem mais, eles já entram direto e perguntam: quem vai cuidar de mim hoje? Faz bagunça na casa, joga tudo no chão, mas a gente ajuda aqueles que estão necessitados de um serviço. Parece uma coisa boba, mas para aquela família, para aquele casal, algumas horas de alívio. Você já está servindo com um pouco que você faz em direção ao próximo. A carta de Pedro fala, em primeiro lugar, no capítulo de número 2, verso 17, que nós somos servos de Deus. No 2, verso 18, vai dizer que nós somos servos de todos. No 2, verso 18 a 25, ele diz: existem diferentes serviços. No 3, verso 1 a 7, diz: nós somos servos na família. No 3, 9 a 22, nós somos servos em tudo. E o texto sagrado na carta de Pedro vai apontar para o servir. E o tempo é tempo de tribulação, irmãos. Parece que é o tempo que nós deveremos ser servidos. Pois bem, nessa hora, nós não vamos ser servidos, nós deveremos servir. Tempos são difíceis, mas nós continuamos com a missão de servir uns aos outros. E a carta, em todo o seu contexto, vai dizer: é tempo de você servir a Deus e os seus irmãos. Isso só pode ser feito dentro de um contexto do amor cristão. Para nós que somos igreja, há uma característica diferencial em você, meu querido irmão. Você tem o amor de Cristo. Você vive com base no amor de Cristo. E não existe outra dimensão de existência.
Você não veio aqui para ser servido, você veio aqui para servir. Tanto quanto, quando alguém vier servir a você, aí é uma contrapartida, tá? Fala, não vem me servir porque eu devo servir. Não, não é assim também, né? Deixa os outros servirem a você também. Deixa os outros te ajudarem. Não, eu que tenho que servir, não é você não. Aí começa a briga para ver quem vai servir. Não precisa brigar porque quem vai servir. É a hora que você serve e é a hora que você é servido. Quando for, desfrute dela. Deixa os irmãos servirem a você também. Faz parte da caminhada e da fraternidade mútua. Servir e ser servido é uma atitude que gera laços de amor, tanto quem serve, tanto quem é servido, gera laços de amor. Rapidamente, vamos ver o verso de número 10. Em primeiro lugar, é corporativo, servir uns aos outros. Não dá para fazer isso fora da igreja. Em primeiro lugar, é corporativo, faz parte. Você está na igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Por 365 vezes é dito na palavra que você deve servir aos seus irmãos. É uma máxima cristã. Estamos aqui para servir os nossos irmãos, mas faz parte do corpo. Você não escolhe a quem você vai servir, você simplesmente serve. Você se dispõe a estar ajudando aquele que está com você. Segundo lugar, está dentro da nossa individualidade. O que eu estou falando com isso? O que a palavra diz? Você não terceiriza o serviço, né? Tem algumas igrejas que gostam de fazer isso, né? Olha, irmãos, nós vamos organizar tal, fulano de tal que vai fazer. Então não terceirize o serviço. Ou você faz, ou você deixa que o Espírito Santo dirija quem vai servir. Não é você que vai dirigir quem vai servir, não. Então é muito fácil terceirizar o serviço. Vamos fazer um grande evento aqui na nossa igreja. Eu não vou estar presente, mas os presbíteros, os diáconos vão estar, eles vão servir vocês. Não faça isso. Esse não é o contexto. Você não terceiriza serviço. Você dispõe na sua individualidade. O que eu posso fazer? Terceirizar serviço é não fazer o serviço. Então não terceirize o que é para você fazer. Isso daí já é um ato de espertalhão, né? Querer terceirizar o que é para fazer. Não, deixa que quando for para distribuir, o conselho da igreja vai fazer. Você não vai distribuir o serviço, não. Você vai simplesmente se dispor a servir. Ele é formativo, conforme, lembrando de Romanos 12, né? Nós não nos conformamos com esse mundo, mas nós nos renovamos pela ação do Espírito em nossa mente. Então é uma ação de conformidade. Se estabelece uma forma, e dentro dessa forma você serve. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma forma de servir. Quando você vem para cá, você se conforma a esta forma desta igreja servir. Não, pastor, eu vim da igreja tal e lá eles fazem de tal jeito. Posso fazer assim? Não pode. Você tem que se formatar a essa nova forma de servir desta igreja. Então você está dentro de um corpo e dentro desse corpo você se conforma às necessidades deste corpo. Lá eu fazia de tal jeito. Pois é, mas aqui não funciona assim, meu irmão. Aqui funciona diferente. Então você tem que se conformar ao estado de serviço desta comunidade. Importante você lembrar disso. Tem que ter capacidade, conforme o dom que recebeu. Você não cria dom para você, é Deus quem te dá. E conforme o dom que você recebeu, você se qualifica para servir na igreja. Tem que ter disponibilidade como bons dispenseiros. Se comprometeu, vá lá e faça, meu irmão. Se comprometeu a ser diácono, vá lá e sirva como diácono. Seu nome está na escala, você deve estar presente. Onde é que você está? Você não se dispôs a servir?
Só para ter o nome na placa? Não, queridos. É para fazer o que cumpre a ordem do seu dia. Você resolveu ser presbítero? Senta ali onde Josias está, olha lá, está vendo? Vai ter que sentar ali onde Josias está. E você vai ter que vir nesse púlpito e fazer a liturgia. E você vai ter que dar aula na escola dominical. E quando o pastor estiver doente, você vai ter que substituir o pastor. Menos nos atos pastorais. Mas você vai ter que substituir o pastor. Então, não é só simplesmente receber a função, o serviço. É trabalhar na função e no serviço. Estar disposto a ser um dispenseiro. O dispenseiro é aquele que serve as bandejas. Fazer o que for necessário para que o povo seja alimentado. Segue lá. Então, além da disponibilidade, você deve ter a capacidade de enxergar a diversidade do amor de Deus. Ainda no verso de número 10, a multiforme graça de Deus. Se você não enxerga a multiforme graça de Deus, você é incapaz de servir no contexto cristão. Você é incapaz de servir. Porque você só serve porque você recebeu graça. E através da graça é que você serve. Por isso que é individual. Porque é através da sua visão de graça de Deus é que te qualifica para servir. E a multiforme graça de Deus te dá a capacidade de você enxergar aonde Deus te quer, fazendo o que, para quem. E não é para você passar para outro. É personalíssima, pessoal. Essa multiforme graça de Deus vai atingir você, para você servir a Ele em alguma direção. É Deus quem assim o estabelece, não é toda hora também. Eu quero fazer sempre. Pois ainda talvez na multiforme graça de Deus, acabou seu tempo para fazer outra coisa. A necessidade da igreja é outra, a necessidade do próximo é outra. Temos que dimensionar muito bem o que nós estamos fazendo. Tem muitas pessoas passando fome na nossa cidade. Vamos levar comidas nos pontos onde as pessoas estão passando necessidade, fome. Querido, você vai entrar na fila para poder levar comida para aquelas pessoas. E aquelas pessoas vão dizer assim, não, eu gosto mais da comida do outro, a sua eu dispenso. Por quê? Porque hoje a necessidade não é comida. Ninguém está passando fome na cidade. Tem ninguém passando fome na cidade. A hora que eles quiserem, eles podem ir nos centros sociais e comer e dormir. Você tem que entender qual é a necessidade. A multiforme graça de Deus não é burra, ela é inteligente. Mas eu gosto tanto de fazer comida para levar para os pobres, mas eles não querem mais comida, eles querem outras coisas. É necessário você enxergar a multiforme graça de Deus e como ela deve operar. Nós precisamos ter esse discernimento para servir a Deus. O que eu quero fazer na igreja? Mas eu quero tanto fazer Mas aquilo ali já acabou faz anos, irmãos. Não existe mais aquele ministério. A igreja já progrediu, já foi em outra direção, mas eu gostaria tanto de fazer aquilo que eu fazia 30 anos atrás. Mas não vai acontecer. Os tempos são outra, a geração é outra, a necessidade é outra. Existe uma multiforme graça de Deus operando e ela acompanha a nossa realidade. E, em último lugar, queridos, a centralidade. Verso de número 11. Em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. O objetivo maior do servir não é o serviço em si. Não crie ídolos para você. Deus pode usar de quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. O seu serviço é só para se encaixar na glória de Deus. Não é para você criar um altar para você. Não é para você se sentir satisfeito. A sociedade está feliz agora comigo porque eu fiz alguma coisa. Não, não é para isso.
Não é porque a igreja seja, de certa forma, impactada com a sua presença, não é para isso. A multiforme graça de Deus e a operosidade do nosso serviço é para glorificar a Deus. Eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o pastor, e o único objetivo é glorificar a Deus, irmãos. Acabou, vou embora para casa, vou fazer outra coisa. Não tem outro objetivo. Não crie pontos de idolatrias e de ego para você. Nós só estamos aqui para fazer algo que Deus espera de nós. Termina o texto, né? A quem pertence, Deus é glorificado, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. A glória é toda dele. O domínio é todo dele, a presença dele é eterna. Isso vai acontecer de séculos em séculos, de geração em geração, e você só vai fazer parte dessa história se você servir, se você se dispor a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.